E aí é o seguinte, vou começar aqui com o João, eu já ouvi o Ezequiel, o Natan, vou ouvir o Ezequiel. Dentro desse raciocínio, com todo mundo que saiu da oposição, foi para a base do governo, vai ficar apenas Gustavo Neiva, que concorre à reeleição. Dentro desse cenário, o deputado estadual Gustavo Neiva leva uma vantagem considerável, porque é o único deputado de mandato, e todos aqueles, como o ex-prefeito de Nossa Senhora dos Remédios, têm um bom potencial de votos? Douglas, eu vejo assim, que sentido? Que é um desafio muito grande hoje para a cúpula do Progressistas, realmente, de atrair novos aliados, né? Novas pessoas que realmente possam vir somar nessa conjuntura do partido para o ano que vem. De certa forma, sim, esses novos aliados podem acabar ganhando novas bases eleitorais, porque, de certa forma, nos interiores, nas cidades do interior piauiense, parlamentares que eram aliados à oposição, que mantêm, então, esse alinhamento com a oposição, vão continuar com a oposição. Essa é a tendência de alguns. Só que, de certa forma, outros acabam que não vão seguir isso, vão seguir realmente o candidato, né? Aquele parlamentar que não está mais na oposição e vai agora, então, estar aliado à base governista. É importante ressaltar que é muito difícil para a oposição, principalmente aqui no estado do Piauí, porque é oposição a nível estadual, é oposição a nível municipal, a maioria das prefeituras são aliadas à base governista, é também oposição a nível federal também, onde o presidente é um presidente petista, ou seja, são diversos fatores que só acabam prejudicando mais e mais a oposição. E aí, eu até mesmo conversando com o deputado federal Júlio Arcoverde na semana passada, ele me informou que é muito difícil o Progressistas, ou seja, os partidos ali que fazem auxílio à oposição, disputar com o governo quando você tem a máquina a favor justamente para auxiliar nessa montagem de base, nessa montagem de novas artimanhas e ali articulações, principalmente com vistas às eleições do ano que vem. E aí, quando tem esse desequilíbrio entre esses aliados e, claro, vistas à base governista, fica muito difícil de atrair novos aliados para que possam fazer esse somatório de forças. Mas é bem importante ressaltar que a oposição ela realmente ganha mais, creio eu, ao meu ver, é quando há insatisfeitos na base governista, porque quando realmente são aqueles que não estão satisfeitos atualmente por estarem ou não agraciados na base governista, por não terem perspectivas de futuro aonde você está ali atualmente dos partidos do Palácio de Karnak, aí sim que a oposição vai unir esse tipo de forças para que possa dar essas investidas. Mas aí é o seguinte, hoje nem os insatisfeitos querem sair do governo. Nem quem está... Um grande porém. Não quer sair porque se você está na base governista e você tem dificuldades, questionamentos, barreiras ali para superar... Aguenta calado. Aguenta calado porque se tem pouca chance, pelo menos tem pouca chance, né? Então, João, é assim, eu pelo menos imagino assim, o deputado Gustavo Neiva é o deputado de mandato, leva vantagem, porque você tem aí bons nomes. Ex-prefeito de Nossa Senhora dos Remédios, ex-prefeito de Buriti dos Lopes, sim, como os outros, o ex-prefeito de Nossa Senhora dos Remédios, Zé Fernando, o Júnior Pesci, também tem vantagem, também tem chance de eleição. Agora tem um nome, Douglas, tratado nos bastidores do Progressistas como o preferido, vamos dizer assim, da cúpula partidária, que é de Vitor Linhares. Hoje secretário, né, de articulação da prefeitura lá em Brasília, da prefeitura de Teresina em Brasília, é um nome vinculado diretamente ao senador Ciro Nogueira, é um homem de confiança, vamos dizer assim, política de Ciro Nogueira, e há a informação de que o deputado federal Júlio Arcoverde, da mesma forma que ele impulsionou a candidatura de Dr. Tales, lá em 2022, para deputado estadual, a perspectiva é que agora, em 2026, esse apoio seja direcionado a Vitor Linhares. Em se confirmando esse cenário, eu diria que Vitor Linhares passa a ser o principal nome do Progressistas na corrida por vagas na Assembleia Legislativa. Agora você pontuou nomes competitivos, como o do próprio deputado Gustavo Neiva, que, diga-se de passagem, nesse cenário político em que ninguém quer ficar na oposição, Gustavo Neiva é um guerreiro, porque ele fez oposição ao Wellington Dias nos 2 mandatos. Só ficou no governo Wilson Martins. Exatamente. Saudade de e aí o resto é só oposição. Fez oposição ao Wellington Dias. No momento em que o Wellington Dias tinha domínio total na Assembleia, ele sempre levantava a voz como oposicionista. Agora, no governo Rafael Fonteles, dos 7 deputados estaduais eleitos pelo Progressistas lá em 2026,
segue sendo agora praticamente o único, né, porque a deputada Gracinha é uma expectativa real dela sair do partido, então ele segue sem nenhuma perspectiva aparente de ingressar na base do governo, então é preciso que se reconheça essa coragem dele em permanecer na oposição. E quando eu falo coragem é porque, de fato, quando a gente olha para o cenário político, não é só no governo do Estado, não, nas prefeituras também. Há uma indisposição, uma falta de vontade ou falta de coragem, mas é certo que ninguém mais quer ficar na oposição. Todo mundo quer ficar aliado à base de um governo, nem que seja lá no final da fila, né? Ontem mesmo a gente viu o deputado Marder Menezes aqui no programa citando que nem briga por cargo, né? Mas prefere ficar lá na base do governo. E você, como nós comentamos, tem um trânsito livre nas secretarias. Exato. Então, é uma grande vantagem. E quem está na oposição não tem. Não tem. Então, é de fato é preciso hoje uma coragem e uma capacidade de articulação muito forte para permanecer na oposição. Diferente do cenário nacional, que hoje a gente vê Lula e Bolsonaro. Tem uma divisão ideológica muito clara, Claro. E aí a oposição ao presidente Lula muito forte, muito ferrenha, assim como se por acaso tivéssemos Jair Bolsonaro na presidência, a oposição também seria muito forte por uma questão ideológica. É. Quando a gente vai para o pragmatismo, ninguém realmente quer ficar no sol quente da oposição.